Aqui entre silêncio e coração, deixo as palavras que a alma sussurra, para tocar em você onde nem sempre dá pra falar alto. E aí, povo, tudo bem com vocês? Então, hoje vou começar aqui no canal um novo quadro, Quando a Alma Fala. E esse primeiro vídeo, como vocês viram aí na thumb pelo título, né? Ele é sobre devocional. Eu quero falar aqui com vocês porque a gente tá sempre ligado, querendo ou não, à internet. E a gente vê que as pessoas postam e tal. E nesse meio, a gente vê muito esses grandes devocionais com mil e umas coisas, com vela, 500 marca-textos, caderno, 500 bíblias. Aí tem um livro separado para dar apoio. E muitas das vezes a gente fica assim, nossa, eu tô fazendo ali tão simples ou tão capenga comparado a isso. Ou então, eu vou esperar eu conseguir comprar um marca-texto, comprar um caderno, comprar um livro para começar. Mas vai muito além disso, né? E muitas das vezes a gente deixa isso influenciar na gente fazer o nosso básico. Sendo que a verdade é que o devocional vai muito além do que uma performance instagramável, uma performance estética, que você vai demorar 20 minutos só para montar aquela mesa para poder fazer. É muito mais simples do que isso. E muitas das vezes a gente acaba se esquecendo disso e deixando com que toda essa aura, essa vibe que tem que ser perfeita, tem que estar ali tudo perfeito, milimetricamente calculado, disposto numa mesa, e muitas das vezes deixa isso atrapalhar algo que é tão simples, no sentido que só precisa estar você e Deus ali. E a gente muitas das vezes também se compara com essas rotinas perfeitas, onde acordam 5 horas da manhã e chegou no meio-dia, já correram uma maratona, fizeram um devocional de 2 horas, foram pra academia, trabalharam, almoçaram, e você tá ali, muitas das vezes tendo que pegar não sei quantas horas de transporte para estudar ou para ir trabalhar, tem que tomar um café da manhã correndo, e a gente acaba se comparando, querendo ou não, porque tá ali sempre e é algo que é muito visto nas redes sociais. E eu tô aqui para lembrar a gente que devocional não é uma performance, ele é uma questão de necessidade, sim, porque o que é o devocional? Ele é o nosso tempo com Deus. E a gente também deve se lembrar que devocional não deve ser só aquele momento de devocional que pode durar 5, 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, depende aí, né? Mas ele é toda a nossa vida depois disso. Porque muitas das vezes a gente vê na internet esse lifestyle cristão, onde de manhã acordo, faço devocional e todo o resto do dia faço muitas coisas que não vão de acordo com a palavra de Deus, mas olha, o devocional tá feito. E a gente acaba achando muitas vezes isso normal, porque tá sendo muito normalizado isso, a minha vida com Deus é só o momento devocional e eu esqueço dele todo o resto do dia, sendo que não é pra ser assim, né? Até porque a palavra diz, orai sem cessar. Eu não tô falando da gente passar o dia inteiro de joelho ali, mas tô falando de tipo, você tá ali muitas das vezes caminhando na rua e aí do nada você começa a conversar com Deus, assim, sabe? Eu tô falando desse tipo de coisa, da gente lembrar que o devocional, a gente não precisa desses milhares de coisas. A gente precisa ali. Muitas das vezes vai ser de diversas formas diferentes, porque, por exemplo, uma mãe com uma criança que tem que cuidar ali da criança, ela não vai conseguir muitas das vezes, né, fazer ali um devocional de 2 horas, mas ali uns 5 minutos já vai ser o suficiente, porque que nem está escrito aqui no versículo
de Jeremias 29, que é o versículo 13, mas eu também falei o versículo 12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E o que eu quero passar aqui para vocês é que a gente não deve se prender a checklists devocionais ou a fazer algo bonito, mas a gente tem que se prender a fazer de coração e se entregar de fato a Deus naquilo. E a gente deve lembrar que a gente não vai muitas das vezes conseguir fazer todo dia, como aquele negócio, posta ali todo dia o devocional e tal. Não é para se comparar, porque a gente sabe também que constância, ela não vem do nada. Ela demanda tempo, vai ter dias que a gente vai falhar, mas o importante não é peguei, não consegui fazer e por causa disso não vou tentar mais, ou então, nossa, eu sou muito pior do que fulano, que consegue fazer todo dia. Não, cada um tá na sua caminhada, no seu próprio tempo, e também não se comparar, porque, por exemplo, tem muitos planos devocionais que são muito comuns, que é ler a Bíblia no ano, ler a Bíblia em 6 meses, ler a Bíblia em 90 dias. E a quantidade de versículos, a depender desse plano, pode ser muito alta. Por exemplo, em 90 dias são coisa de 15 capítulos, perdão, corrigindo que eu tinha falado versículos também. Mas enfim, 15 capítulos por dia. E na realidade de muita gente não vai dar para conseguir fazer isso, priorizando entender o que está sendo falado ali de fato. Porque muitas das vezes é muito fácil a gente ler por ler, mas ler e se entender e meditar naquilo. Muitas das vezes a gente vai ter 5 minutos para fazer um devocional antes de sair de casa, ou às vezes chegou tarde do trabalho à noite. Pega, senta, pega a Bíblia, ou então, caso não esteja ao alcance, porque muitas das vezes dá para fazer no transporte, no ônibus, no carro, não se estiver dirigindo, né? Mas enfim, assim, e vai ser aquilo que você tem ali. A questão não é fazer como se fosse só um checklist, mas fazer de coração. E também não deixar para fazer só quando a gente sentir vontade. Porque se a gente for esperar para sentir, nossa, uma grande vontade, assim, olha, eu acordei com uma vontade muito grande de ficar aqui orando. A gente vai ficar orando aqui um dia, aí depois vai passar um século e outro, assim, sabe? A gente tem que fazer mesmo sem vontade. Mas também isso de fazer mesmo sem vontade, a gente não pode deixar que se crie só, seja um mero hábito, como escovar o dente, que você escova o dente, você nem tá pensando em por que você tá escovando o dente, você só tá escovando. Mas que a gente possa criar um equilíbrio entre isso, entre fazer e se entregar, e entre não se cobrar quando não conseguir, não se cobrar no sentido de se culpar e muitas das vezes parar de fazer aquilo por não ter conseguido bater aquela meta, entende? E a gente sabe, né, que principalmente para quem tá começando, vai ser aos poucos. A gente não vai começar com 5 capítulos por dia. Quem tiver tempo, quem tiver disposição para ler várias e várias vezes, para poder de fato entender o que está sendo falado, tudo bem. Mas aquilo, a gente começa do pouco e vai aumentando, vai crescendo ali a quantidade de capítulos ou a quantidade de versículos, porque vai depender também do tamanho do capítulo, porque tem capítulo que é gigante, você não vai conseguir muitas das vezes ler ele todo, entender, ler, reler, entender aquilo. E aquilo, gente, é uma coisa muito importante, pedir no meio disso tudo, orar, pedindo para o Espírito Santo estar ali com a gente enquanto a gente está lendo, para não ser só os achismos da nossa cabeça e vou seguir
vozes na minha cabeça e pronto, acabou. Não. A gente tem que seguir sempre, né, a voz do Espírito Santo. E nesse meio de tanta performance, de tanta postagem perfeita, de tanto devocional perfeito, que a gente possa continuar fazendo o nosso devocional, ainda que imperfeito, mas sendo sincero. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal para poder receber mais conteúdos como esse. Deixe seu like para o YouTube entender que vocês gostam dos vídeos. E comenta aqui. Espero que essas palavras encontrem morada no seu coração, nos seus sonhos. E que o seu coração respire em paz até os nossos próximos encontros. É isso. Tchau!